Bem-vindo ao Clube de Aforismos e nós estamos no aforismo 26, cujo título é Conhecendo as Ideias Essenciais do Pensamento de Nietzsche. Aliás, nós temos dois aforismos sobre Nietzsche bem interessantes e o 26º vai dar uma introduzida no pensamento do Nietzsche, principalmente a sua crítica ao pensamento da antiguidade, focado em Sócrates e Platão. Claro que Nietzsche era um autor que gostava muito das tragédias gregas, então não se pode dizer que Nietzsche criticava todo o pensamento antigo. Mas isso nós vamos vendo com muita calma. E nesse aforismo 26, nós temos como primeiro fragmento o seguinte título: Desbravando o estilo aforístico e o caráter assistemático de Nietzsche. E se você quiser saber sobre os outros aforismos, não deixe de entrar na nossa plataforma, o link está aqui embaixo, e aí você vai poder visualizar, caso faça a inscrição no nosso clube, seja também o nosso assinante. Você vai ver o fragmento 2, que vai tratar a ideia do humano, o animal estético, a vida trágica e o amor fati Nietzsche. O fragmento 3 é intitulado Nietzsche, uma filosofia marteladas contra Sócrates e o problema da transvaloração. O fragmento 4 é intitulado Cristianismo, Anticristo e a Moral dos Rebanhos. O fragmento 5 se chama Nietzsche e Schopenhauer, a dupla face do niilismo. Finalmente, no fragmento 6, ele é intitulado Nietzsche e as músicas de Richard Wagner. Vocês sabem que Wagner era um compositor que o Nietzsche gostou num grande momento da sua vida, mas depois ele se afasta. Preparados? Então vamos começar agora. Nietzsche foi um autor que viveu entre os anos de 1844 a 1900. Ele, na juventude, serviu o exército prussiano, onde ele veio a ter um acidente de cavalo. Caindo do cavalo, ele se adoenta, e isso vai marcar a vida dele, sobretudo porque, debilitado, ele acabou se aposentando mais cedo. Fora o fato de que também ele tinha sífilis, né? E com aposentadoria e tempo livre, ele pôde, então, escrever bastante, e esse tempo livre permitiu escrever suas principais obras. Curiosamente, Nietzsche era neto, bisneto e filho de pastores luteranos, de modo que ele conseguiu também, de alguma forma, romper com essa doutrina religiosa, enveredando para uma visão, eu diria, ateia. Por isso o livro Anticristo, não que Nietzsche seja diabólico, nada disso. Se ele não acredita em Deus, muito menos no diabo, né? A gente pode falar dessa forma. Ele vai se formar na Universidade de Bonn em Filologia e Teologia, isso foi em 1864, e se transferiu para a cidade de Leipzig em 1865. Falei para vocês que em 1867 ele serve o exército prussiano, sofreu um acidente de cavalo. Em 1869 ele se transforma num catedrático na Universidade da Basileia, e ali ele aprofunda, de fato, nos seus estudos, nos seus tempos de estudos, as análises sobre as tragédias gregas e a crítica ao pensamento socrático platônico, que nós vamos ver com muita calma aqui. Nietzsche, por ter contraído sífilis, ele gradualmente foi adoecendo, isso atingiu seu sistema nervoso, e no final da vida ele termina em estado vegetativo, mas depois eu conto essa história direitinho para vocês, combinado? Mas o nosso foco aqui nesse aforismo é tratar do estilo de escrita do Nietzsche e por que ele é considerado um pensador assistemático. Afinal de contas, por que ele pensa dessa forma? Nietzsche ele vai escrever da forma aforística. Aliás, graças a Nietzsche, nós temos esse estilo de ensino, né? O clube de aforismos. Mas vale dizer que não foi Nietzsche quem inventou os aforismos, né? Esse estilo de escrita começa a se desenvolver muito mais no movimento romântico alemão que se deu no século XVIII. Então, os irmãos Schelling, Novali, assim como também Herder, Hölderlin, eram autores que faziam críticas literárias, ensaios filosóficos e literários, escrevendo dessa forma. Mas que forma é essa, o aforismo? Bom, o aforismo ele lembra o mosaico. Ele é escrito através de poucas linhas, alguns poucos parágrafos, poucas páginas, seja como for. Nós devemos entender o aforismo como se fosse um mosaico, como eu disse para vocês. Então, quando a gente lê Nietzsche, nós não podemos lê-lo da página 1 a 300 como a gente lê qualquer livro, né? O estilo aforístico
exige que a gente estude a partir de saltos, aos pulos, formando então uma cadeia de raciocínios que são feitos não de uma forma linear, sistemática, como na maioria dos livros. Então, o que a gente faz? Eu sempre recomendo ler Nietzsche a partir do chamado índice onosmático. O que é isso? Aquele índice que tem geralmente no final dos livros. Se não tiver, paciência. Você que leia e monte seu quebra-cabeça, literalmente, monte seu mosaico. Super recomendo as edições da Companhia das Letras, sabendo do estilo sistemático, não linear de Nietzsche. Eles têm o índice onosmático, são aqueles índices que apresentam palavras-chave. Então, de repente, você quer saber o que o Nietzsche diz sobre o amor. O que você vai fazer? Então, você pesquisa em quais páginas ele fala sobre o amor, e aí você pula do aforismo 13 para o 37, para o 40, atravessando páginas das mais diversas. Então, por isso mesmo que Nietzsche não é considerado um autor linear, né? Um autor, sim, assistemático, perdão. Isso se deve porque não dá para ler ele da página 1 a 300, né? A gente vai pulando. Li a página 17, pulei para 49 e assim por diante. Além disso, o estilo aforístico ele é carregado de um texto, né, com características literárias, com metáforas, alegorias, e por conta disso, muitos intérpretes de Nietzsche chegam a dizer que ele não seria um filósofo. Mas eu, sinceramente, acho esse tipo de leitura um tanto reducionista. Mesmo porque, por exemplo, na antiguidade, muito antes de Sócrates e Platão, lembrando que Sócrates nunca escreveu nada, mas a gente tem alguns autores pré-socráticos no século VII, VI a.C., entre eles Heráclito, entre eles Parmênides, e eles escreviam através de poesia, né? Então não é o estilo de escrita quem determina quem é filósofo ou não. Então nada impede de um indivíduo escrever de forma aforística, e Nietzsche faz isso, citando muitos autores da filosofia, fazendo uma crítica severa a eles, uma filosofia martelada, né? A ideia é que não sobre pedra sobre pedra, ou seja, Nietzsche promove uma série de porradas contra os seus antecessores, tanto a filosofia antiga quanto a filosofia moderna do seu tempo, e por isso mesmo que a gente vai desenvolver dois aforismos, com pelo menos 12 fragmentos. Esse 26 a gente começa a dar uma introduzida à crítica de Nietzsche ao pensamento antigo. No 27, a gente vai discutir a crítica de Nietzsche ao pensamento moderno, né? Então, vejam como ele é um autor riquíssimo e que traz, então, toda uma análise crítica à história da filosofia, e esse é o motivo principal que faz dele ser o considerado fundador da filosofia contemporânea. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês porque a gente tem que saber diferenciar o que é o contemporâneo do ponto de vista da ciência história, né, da historiografia, em relação a quando começa o contemporâneo para a filosofia. Para quem estuda história, devemos ter muitos historiadores assistindo a gente, mas para quem estuda história, o contemporâneo começa com a Revolução Francesa, que ocorreu no ano de 1789. Mas, para a filosofia, a Revolução Francesa é um desdobramento do pensamento moderno, da ciência moderna, do iluminismo, principalmente do liberalismo econômico e político, menos para o Rousseau, né, que não gostava do liberalismo econômico, muito menos o político. Mas Nietzsche inaugura o pensamento contemporâneo, enfim, no século XIX, em fins do século XIX, porque ele inaugura, sim, aquilo que a gente chama de crise da racionalidade, ou a crise da razão. Ou seja, Nietzsche começa a contestar o fato de que, desde os gregos, principalmente Sócrates e Platão, a filosofia ela postou apenas um caminho linear, um caminho racional, que não é pouca coisa, mas ao mesmo tempo esqueceu-se, né, do corpo, da sensorialidade, a ideia de que nós também somos repletos de afetos. E desde Sócrates e Platão, a filosofia aposta principalmente na racionalidade. Não é uma regra absoluta e geral, mas há uma tendência gigantesca da filosofia enveredar por um caminho racional e uma repressão, um ataque às paixões, às emoções, aquilo que diz respeito ao corpo. Bom, então todos esses aspectos fazem de Nietzsche um autor assistemático, né, como vocês estão vendo, que realiza a crítica à racionalidade, e o fato dele escrever de uma forma, eu diria, literária, poética, fez com que alguns filósofos bem chatos, se vocês, filósofo chato, estiver me assistindo, a crítica é você, porque vocês costumam dizer que
Nietzsche não é um filósofo que não usa muito bem a razão, não escreve de uma maneira linear, então Nietzsche seria, na melhor das hipóteses, um mito poeta, alguma coisa do tipo. Mas, sinceramente, isso pouco importa para a história da filosofia. Volto a dizer, muitos pré-socráticos escreviam na forma de poemas, isso não é um problema. A gente conhece um grande poeta, um grande escritor português chamado Fernando Pessoa, que teve lá suas fases mais filosóficas, também fazia filosofia enfim, na base dos poemas, né? Com estilo poético. Então, não é a forma da escrita o que determina quem é e quem não é filósofo. Né? A não ser que você crie critérios muito chatos, né? E tente, de uma forma um tanto arbitrária, olhar para um filósofo como Nietzsche e dizer não é um filósofo. Então, é isso que caracteriza o estilo aforístico e o caráter assistemático em Nietzsche. Nietzsche vai influenciar depois Walter Benjamin, é um filósofo que eu gosto bastante, também escrevia a partir de fragmentos, né? Aliás, nosso curso aqui, o Clube de Aforismos, ele está baseado nesse estilo nietzschiano. Vocês estão gostando? Enfim, quem acompanha a gente lá na plataforma conhece muito bem esse estilo, ele é mais conciso e o próprio Nietzsche se orgulhava de, em poucas páginas, em poucas linhas, ser muito mais profundo do que muitos filósofos que usavam páginas e mais páginas para descrever uma meia dúzia de ideias. Né? Então vejam que Nietzsche adota essa postura aforística de um modo proposital. O objetivo é, então, colocar em xeque o estilo ultra-racional, linear, sistemático da história da filosofia. E podemos dizer perfeitamente que Nietzsche obteve muito sucesso com esse percurso. Espero que vocês tenham gostado desse fragmento. E se tiverem interesse em saber mais sobre Nietzsche, fica aqui a dica. Entre aqui no link embaixo, né, que vocês estão vendo, para fazer a assinatura do Clube de Aforismos. Ou então, siga a gente aqui no nosso canal no YouTube. A gente vai pincelando algumas coisas de vários autores, mas nunca de forma completa, porque, claro, tudo isso está presente lá no Clube de Aforismos. Ok? Então, um abraço a vocês. Vejo vocês na próxima.